Queridos amigos e amigas, eu sou Augusto Cury, psiquiatra e escritor, e hoje eu quero falar sobre um sofrimento que se espalhou em silêncio, a ansiedade. A ansiedade é o mal do século. Inclusive eu escrevi um livro, o livro que mais foi vendido, acessado no século XXI no Brasil e foi publicado em muitos países. Foi publicado em toda a América Latina, América do Norte, publicado na Europa, publicado no Japão e assim por diante. Ansiedade, como enfrentar o mal do século. Antigamente se achava que o mal do século era a depressão, mas é quase inacreditável como a ansiedade hoje abarcou crianças, adolescentes, adultos e idosos. E as causas são múltiplas, nós veremos aqui. A ansiedade, para muitos, é o excesso de futuro. Sim, é um excesso de futuro, se preocupar com o futuro, mas não apenas isso. Quem rumina o passado, perdas, mágoas, frustrações, também desenvolve ansiedade. Quem tem uma preocupação com os problemas diários, também desenvolve ansiedade. Quem tem a necessidade neurótica ou ansiosa de ser o centro das atenções nas redes sociais, também desenvolve ansiedade. Quem se preocupa demais com a opinião dos outros, também é asfixiado pela ansiedade patológica. Claro, há uma ansiedade vital saudável, que eu abordo na minha comunidade de saúde emocional. Se vocês quiserem fazer parte dela, será um grande prazer. Mas eu estou falando não da ansiedade saudável que motiva, anima, desperta o ser humano para ter curiosidade, para levantar, para encontrar amigos, para desenvolver sonhos, para buscar uma religião, um sentido de vida, um propósito de vida, para trabalhar, para se fazer presente. Há uma ansiedade saudável que todo ser humano tem, ela não pode ser eliminada. Só que é uma ansiedade patológica, doentia, uma ansiedade que gera sintomas psíquicos e psicossomáticos. Psicossomáticos, dores de cabeça, dores musculares, dor na garganta. Às vezes tem pessoas que têm diarreia quando estão tensos, fezes líquidas. Tem pessoas que têm nó na garganta, opressão no peito, gastrite. Existe uma série de sintomas que a ansiedade patológica se manifesta no físico e nós chamamos de sintomas psicossomáticos. Mas também há os sintomas psíquicos. Por exemplo, agitação, irritabilidade, baixo limiar para suportar frustrações e também o sofrimento pelo futuro. Uma mente que não descansa, que sempre se preocupa demais com o que os outros pensam e falam de si. Essa ansiedade precisa ser trabalhada todos os dias. Caso contrário, ela nos coloca numa masmorra. E há milhões de pessoas que vivem encarcerados em sua própria mente. Há milhões de pessoas que não são felizes, que não descansam, que não relaxam, têm uma ansiedade patológica doentia. A tal ponto que o limiar para frustrações é baixíssimo. Pequenos problemas têm um impacto muito grande. Até uma crítica, um olhar atravessado, acaba furtando a tranquilidade e o prazer de viver. Por isso, você tem de distinguir a ansiedade patológica, doentia, que gera sintomas psíquicos e psicossomáticos, da ansiedade saudável, que é uma força motivadora para a curiosidade, para a procura, para a sociabilidade, para a construção dos sonhos e dos projetos de vida. Quando a ansiedade ela se torna doentia, o sono é asfixiado. Às vezes, as pessoas têm um sono intermitente, levanta, acorda, levanta, ou tem um sono que demora para ser induzido, fica horas rolando até dormir depois de fatigado. Ou então, tem insônia total. E a insônia é um sintoma gravíssimo, que não apenas a ansiedade a gera, mas a própria insônia retroalimenta a ansiedade. Se você falasse qual de todos os sintomas mais graves, eu falaria para você como psiquiatra, fazendo mais de 20 mil atendimentos psiquiátricos e psicoterapêuticos e tratando de pessoas
com as mais diversas patologias. A insônia é o mais grave sintoma. As pessoas nunca deveriam ficar 2 ou 3 dias sem dormir. Elas têm que fazer relaxamento, técnicas presenciais, desacelerar a mente, elas têm que proteger a sua emoção, dar um choque de lucidez dos seus pensamentos e, se não conseguirem, deve procurar um profissional de saúde mental, como um psiquiatra, e por tempo determinado, por uma dose adequada, até tomar o indutor do sono. Porque é importante não ficar sem dormir. A insônia é a mãe ou é a retroalimentadora dos mais graves transtornos psíquicos. Eu sempre tive um cuidado muito grande com os meus pacientes em relação a isso. Todas as vezes que eu treino psiquiatras, treino psicólogos, treino profissionais das mais diversas matizes, eu sempre destaco o sono. E é incrível, é incrível. Não apenas os adultos não estão dormindo. Se você entrar numa escola e perguntar para as crianças e adolescentes se estão dormindo ou se têm um sono de má qualidade, muitos vão levantar as mãos. Era algo raríssimo no passado. E se eu pergunto na atualidade para plateias de empresários, de profissionais da medicina, das ciências jurídicas, grande parte levanta as mãos. Estamos na era da insônia, na era da ansiedade. E um dos elementos causadores é o excesso de tela, que altera a melatonina, que é a molécula de ouro que induz e estabiliza o sono. E isso dificulta as pessoas de dormirem de maneira profunda e adequada. Por isso, constantemente, acordam cansadas. Mesmo quando não têm um sono razoável, mas pensam tanto no dia anterior, se agitam tanto que 7 ou 8 horas de sono, ainda que razoáveis, não é suficiente para repor a energia, a bioenergia. Isso é muito, muito sério. Crianças e adolescentes deviam dormir 8 horas, 9 horas por dia, no mínimo, mas elas não estão dormindo bem. Os pais colocam telas para que elas se acalmem, porque elas exigem, elas estão dependentes, mexem com o ciclo da dopamina e serotonina, geram uma dependência nos níveis de drogas estimulantes. Então os filhos estão dependentes de uma droga socialmente aceita, comercialmente livre, que é a droga dos celulares. Celulares são importantes? Claro, para os adultos pode aumentar a produtividade, pode aumentar a sociabilidade, a conectividade social, pode expandir a democratização da informação. São 3 pontos importantes, mas trouxe uma sociedade altamente ansiosa. Para vocês terem uma ideia, olha a nossa preocupação. Aumentou-se em 148% o índice de suicídios entre jovens de 10 a 19 anos. Isso não nos preocupa? Isso me tira o sono. Era raro crianças e adolescentes atentarem contra suas vidas, mas elas estão perdendo o prazer de viver, devido a uma ansiedade atroz. Aumenta-se em 29% ao ano a automutilação. E toda criança e adolescente que se automutila não quer se automutilar porque são masoquistas. Querem se ferir para neutralizar a dor emocional através da dor física. E muitos psicólogos não sabem disso. E isso não tem sido estudado quase nas academias, nas faculdades. Isso é muito sério. Por isso, eu te convido, se você quiser fazer parte da minha comunidade de saúde emocional e se aprofundar nesses temas de gestão da emoção, para que você possa cada vez mais ser um pai brilhante, uma mãe saudável, educadores impactantes ou profissionais que vivem uma vida que tem autocontrole, autogestão, que são mais proativos e produtivos, seria uma honra que você participe. Mas, de qualquer maneira, estou sempre distribuindo gratuitamente algumas ferramentas de gestão da emoção no meu YouTube. Aí você tem o link da descrição que você pode se informar. Quais são as estratégias mais importantes para resolver a ansiedade? Pelo menos amenizá-la, abrandá-la. Se ela for muito grave, é bom você procurar um profissional de saúde mental, um psicólogo ou psiquiatra. Não procure coach, hein? Aliás, existe coach para tudo, até coach para desvirar coach. Coach é importante para o treinamento de habilidades, para treinamento skills, soft skills,
para que os executivos desenvolvam gestão financeira, gestão de pessoas e assim por diante. Mas coach não pode e nem deve tratar de transtornos emocionais. Isso é atribuição da psicologia e da psiquiatria em destaque. E, em alguns casos também da neurologia e outras áreas. Mas quais são as estratégias? Se você tem uma ansiedade grave, isso aqui pode complementar. Essas teses de ferramentas de gestão da emoção pode complementar o tratamento. Se não for tão grave, essas teses, essas ferramentas são preventivas. Número 1, eleja as suas guerras, suas batalhas, na verdade. Toda guerra é formada por muitas batalhas. Eleja aquilo que é mais importante. Não fica atirando em tudo e em todos, resolvendo 1000 problemas. Eleja aquilo que é mais importante e foque naquilo. Número 2, saiba que uma mente agitada, ela produz muito pensamento, mas com baixa assertividade. Número 3, faça a oração dos sábios, o silêncio. Cale-se por fora e grite por dentro. Por que eu estou agitado? Qual a melhor resposta que eu devo dar para o meu filho que me contrariou, para meu marido ou minha esposa que me decepcionou, para os desafios que eu tenho na empresa? O silêncio proativo, ele é o debate dos sábios, dele com ele mesmo. E esse silêncio proativo é muito importante. Outra ferramenta, a mesa redonda do eu. O eu tem de conversar consigo. Mas qual que é o diagnóstico que você tem quando vê alguém conversando sozinho? Eis aí um louco. Mas conversar sozinho é uma das ferramentas de gestão de emoção mais importantes. Mais importantes. Quem não conversa consigo, se desconectou consigo, não namora a vida, vive uma vida exteriorizante. Claro que você não deveria conversar alto na frente dos outros, mas baixo dentro de si, sempre se questionando, sempre se provocando, sempre se perguntando qual a melhor resposta, qual a melhor reação, por que eu devo consumir ofensas que eu não causei, por que minha paz não vale ouro, eu a vendo por um preço vil, por qualquer crítica ou frustração. Quando você faz a mesa redonda do eu, você se torna autor da própria história, protagonista da sua jornada de vida. Você começa um novo script, um script onde você sai da plateia, entra no palco e começa a dirigir o roteiro da sua vida. Bem-vindos às ferramentas de gestão da emoção. Reitero, é uma grande honra estar diante de você e se você quiser continuar com a minha comunidade de saúde emocional, seria um privilégio. Um grande abraço a você e toda a sua família e nunca se esqueça que o mundo é dos teimosos, daqueles que têm disciplina, treinamento e não se curva à dor e nem se coloca como vítima ao longo do traçado da sua própria história. Queridos amigos, eu, honestamente falando, não procuro mais um seguidor. Eu procuro pessoas que se preocupam com a sua saúde emocional, a saúde emocional da sua família, da sua empresa, dos seus alunos. Então, por favor, se tudo que eu estou falando fizer sentido para você, ou estar fazendo sentido para a sua história, deixe o seu like, ative as notificações e vamos juntos fazer a mais incrível jornada, uma jornada para dentro de nós mesmos. Um beijo no coração.